you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh, yeah. I work the night shift till late in the PM. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Este canal que é um projeto de extensão organizado por professores e alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no campus, na cidade de João Monlevade. Nós sempre apresentamos debates sobre temas que acreditamos ser importantes e interessantes para a educação de jovens e crianças. O bate-papo de hoje será sobre metodologias híbridas de ensino e aprendizagem. Usar somente o modelo tradicional de ensino, com aulas expositivas e provas, pode estar ultrapassado. Outras metodologias, como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e aquário, são exemplos em que o protagonismo sai do professor e vai para o aluno. Essas metodologias têm se mostrado como uma alternativa para a mudança na dinâmica educacional. O fato é, não seria interessante mesclar esses métodos de ensino e aprendizagem conforme as características de cada matéria? Para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Rainer da Silva Lacerda, licenciado em História pela Universidade Federal de Viçosa e pós-graduado em Metodologias Ativas na Educação. Atua como professor de História e Literatura em escolas públicas e particulares há mais de 6 anos. A gente queria agradecer a presença do professor Rainer e agora vamos fazer a ele as 5 perguntas. Para começar, você poderia nos contar alguns tipos de estratégias, recursos tecnológicos e metodologias de ensino que você já utilizou em sala de aula? Bom, em primeiro lugar, eu procuro limitar bastante o número de aulas expositivas que eu uso. Geralmente é para revisão de conteúdo ou para tirar dúvidas mesmo. Como recurso tecnológico, eu utilizo muito o DataShow para apresentação, não só minha, mas dos alunos também, e o smartphone, para a pesquisa deles em sala de aula. Tanto pelo comodismo, porque nem toda escola dispõe de uma sala de informática, e até mesmo pela questão de levar os alunos até lá e tudo, né? Então o smartphone ele quebra um galho danado nisso. Então são os dois recursos que eu uso principalmente. Já como metodologia, eu uso muito o ensino híbrido, a rotação por estações, então eu divido cada grupo numa estação diferente, uma atividade online, uma atividade de texto, uso muito a sala de aula invertida e uso muito a aprendizagem baseada em problemas também. Então, como eu sou professor de história, por exemplo, se eu estiver discutindo com os alunos de ditadura militar, eu peço eles para lerem o conteúdo em casa. Então, quando a gente chega em sala de aula, a gente vai discutir aquele conteúdo. Depois eu divido eles em grupos e aí eu separo materiais diferentes para cada grupo, né? Então, um grupo fica com um documento histórico, outro grupo fica com uma reportagem, um grupo fica com um vídeo, uma letra de música, para variar o máximo possível de interpretações. Aí, geralmente, eu lanço algum problema no início da sala de aula, por exemplo, quais as heranças que a ditadura militar deixa até hoje no Brasil e como resolvê-las. E aí os alunos, dentro dessas especificidades, eles vão resolvendo e criando questões, né, para esse problema. Depois, cada grupo apresenta um mini seminário e a gente fecha com um debate sobre o tema. Então, dessa forma, eu funciono mais como uma espécie de curador de conteúdos para eles, né? E mais um mediador mesmo do processo de aprendizagem do que como só aquele detentor do conhecimento de ficar falando sozinho. Entendi. Muito melhor, né? Que a gente fica desprendido daquela metodologia antiga, que parece que só o professor detém o conhecimento. Essa Nossa, forma mais interativa entre alunos e conhecimento é bom que, até para o processo de aprendizagem dos alunos, né? com certeza. A questão de número 2, você acredita que as metodologias ativas e ou híbridas sejam melhores ou mais adequadas do que aquelas chamadas tradicionais? Com certeza. Principalmente por causa de uma questão geracional, eu acho. A aula expositiva, esse modelo tradicional com alunos enfileirados, ela é fruto da Revolução Industrial lá do século XVIII. Era uma época, assim, que precisava de mão de obra rápida e especializada. E a gente tinha um contexto de informação muito escassa. Então, essa informação ela estava localizada com um grupo específico, no caso, profissionais da educação, e ela só era obtida naquele ambiente. Então fazia muito sentido o professor, como detentor do saber, transmitir aquele conteúdo para os alunos de forma passiva, né, receberem aquilo para aplicar depois. Hoje em dia, a gente está no extremo oposto disso. A gente vê um excesso de informação até. A informação está disponível a todo momento na palma da mão de qualquer um com o celular. Então, não faz mais sentido você tratar o aluno como só o receptor passivo de um conhecimento que ele pode obter sozinho.
Então, faz muito mais sentido ajudar o aluno a transformar essa informação em conhecimento. Até porque os alunos confundem muito isso hoje em dia. Eles acham que informação é conhecimento e não é. Então, um dos principais papéis da escola hoje é ajudá-lo justamente através de um processo de curadoria, transformar esse mar de informação em conhecimento, para que aquilo faça um pouco de sentido para ele. E também sem falar no desenvolvimento de competências, tanto habilidades sociais e competências emocionais, que é algo que precisa muito hoje em dia. Porque se a gente for para analisar, o mercado hoje ele pode contratar um profissional por causa da bagagem técnica dele, mas muitas vezes esse profissional é demitido por causa de questões emocionais. Então, tem pesquisas recentes hoje que mostram que a geração mais atual ela chega no mercado de trabalho com uma expectativa absurda, já querendo ocupar cargo de chefia, não sabe trabalhar em grupo. Então, são questões que a escola hoje, através das novas metodologias, elas podem e devem desenvolver com o aluno. Então, assim, o papel do professor hoje é muito mais importante, porque ele não só ensina para a qualificação profissional do aluno, não só ensina também para o possível ingresso dele no ensino superior, mas também ele vai ensinar questões para a vida desse aluno. Então, o ambiente educacional de hoje, ele proporciona que a escola interaja muito mais na vida do aluno, transformando tudo, não só em questão de mão de obra para o mercado de trabalho. Entendido. Como você mesmo disse, né, o modelo tradicional foi inventado na Revolução Industrial, todo mundo evoluiu, não tem por que os nossos sistemas de ensino não evoluir também, né, para Com certeza. acompanhar o mundo atual. Então vamos para a terceira pergunta. O modelo tradicional de ensino ainda prevalece fortemente nas escolas. Você acredita que esse modelo será plenamente substituído em algum momento? E as metodologias ativas, são elas que vão assumir esse espaço? Então, não plenamente. Ninguém nega a importância do modelo tradicional. Essa aula expositiva com os alunos enfileirados é uma metodologia que funciona, ninguém nega isso. Só que ela não pode ser a única estratégia. As novas metodologias elas vêm para assumir justamente a brecha que esse tipo de metodologia de aula expositiva deixa, porque não é suficiente hoje. Então eu não acredito em plena substituição. Eu acredito mais numa espécie de fusão das metodologias. Cada uma vai sendo usada nas suas especificidades em um determinado contexto. Por exemplo, ainda é muito difícil a gente falar em metodologias ativas em cursinho pré-vestibulares, por causa da lógica deles mesmos, e é uma instituição extremamente relevante no mercado. É, eu creio que é um processo que vai acontecer em várias etapas, porque não adianta também a gente mudar e introduzir metodologias ativas na escola, sendo que o Enem e os vestibulares eles continuam extremamente conteudistas, porque aí eu vou ter um descompasso muito grande, um desnível muito grande entre cada uma dessas instituições. Então é preciso que elas caminhem em conjunto. Nesse ponto, a nova BNCC, que já foi divulgada, ela propõe uma integração muito maior entre os sistemas. Não só através de vários problemas também, essa é uma questão complexa, mas também pelo próprio novo modelo de Enem que eles estão pensando em implementar. Então, um Enem mais dividido em áreas de acordo com o desejo do aluno. Isso vem de encontro ao que as novas metodologias propõem. Então, em síntese, né, eu acredito que a gente vai ver com o tempo uma fusão entre o máximo possível dessas metodologias, se adequando ao que cada aluno quer para o seu ambiente de aprendizagem. Entendi. Faz sentido, né? Porque o próprio nome já diz, né, que são metodologias híbridas, então não faz sentido você substituir uma completamente em predileção à outra. Então é um modelo híbrido, tem que ter um pouco de tudo. E o nosso mundo Sim, também não evoluiu totalmente para deixar a antiga para trás. A gente ainda está muito preso a ela ainda mais no Brasil, né? Desde o ensino fundamental, dos começos, estão bem presos àquela metodologia antiga. Acho que para um ganho total, você, como o próprio nome diz, né, usar as metodologias híbridas. com Então vamos certeza. partir para a quarta pergunta. Você acredita que alternativas híbridas de ensino possam ser aplicadas para alunos de todas as idades? Ou você acha que os alunos precisam atingir um nível maior de maturidade para assumir esse tal protagonismo no processo de ensino e aprendizagem? Sem dúvida, elas podem ser aplicadas em alunos de todas as idades. Claro que respeitando as próprias limitações de cada faixa etária. É muito difícil esperar protagonismo de um aluno se você não começar a prepará-lo desde cedo. Então, assim, existem diversos livros e sites especializados com propostas e metodologias para educação infantil. Então, eu creio que é um ótimo ponto de partida, porque
Justamente na educação infantil, os alunos gostam e se envolvem muito com a escola. Então, se você já ensiná-lo a ser protagonista ali desde cedo, ele já vai crescer com essa mentalidade e vai ser muito fácil ele ficar integrado aos sistemas educacionais que vão vir a seguir. Inclusive, essas metodologias, eu creio que elas devem ser aplicadas não apenas no ensino infantil, mas principalmente no ensino superior também, porque eu acredito que deve ser muito frustrante, por exemplo, você pegar um aluno que teve uma trajetória inteira de metodologias ativas, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e aí quando ele chega no ensino superior, ele tem um regresso muito grande, porque ele volta para aquele tipo de aula expositiva, conteudista, onde ele participa como ouvinte, no máximo fazendo pergunta ou apresentando um seminário esporádico. Então, o ensino superior, ele também tem que se adequar muito a isso. A gente vê várias instituições, tanto públicas quanto privadas, que estão remodelando um pouco as suas estratégias didáticas para se adequar ao século XXI. Então, eu creio que de início a gente tem um descompasso ainda. As metodologias ativas estão sendo usadas principalmente no Fundamental 2 e no Fundamental 1, mas eu creio que à medida que a gente for progredindo, isso vai se estender durante toda a trajetória educacional do aluno. Então, assim, eu não creio que exista uma idade específica para começar. Quanto antes, melhor, desde que feito, obviamente, por profissionais capacitados, com toda uma estrutura para um processo educativo satisfatório. Também acho importante, né, porque as crianças têm uma grande capacidade de aprendizado, então é importante você expor elas a essas novas metodologias desde o começo, para que elas chegam, às vezes, na faculdade habituadas a essas novas metodologias, né? Então vamos para Sem a dúvida. quinta e última pergunta, que é: que tipos de dificuldades existem para que essas metodologias inovadoras de ensino sejam implementadas com qualidade no ensino das escolas do Brasil? No caso das escolas públicas, como romper essa barreira para a sua efetiva implementação? Então, a gente tem várias dificuldades, mas a principal de todas ainda é a questão do investimento, tanto investimento material quanto investimento em mão de obra. Há uma resistência cultural muito grande com essa aplicação de algo novo, seja por medo ou comodismo. Então, muitos professores têm medo de tentar novas metodologias, ou porque não sabem mexer com tecnologia, ou porque têm medo de inovar e errar e não dar certo. Então, tem uma questão cultural aí do comodismo também, mas tem uma questão muito importante do medo do novo. Então, investir em capacitação e formação de professor, formação continuada, é muito importante para que esse professor se atualize. O Átila, que é o biólogo e está muito em evidência agora nessa pandemia, ele falou uma coisa assim, que essa é a época da gente errar, porque por causa da pandemia as escolas estão tendo que se adequar do dia para a noite a um novo tipo de rotina. Então todo mundo começou o ano, fevereiro, seguindo a mesma lógica, veio uma pandemia, todo mundo teve que se adequar ao ensino online. Então esse é o momento da gente arriscar muito, de errar muito, justamente até conseguir achar uma trajetória adequada. Então, investir em capacitação profissional para o professor é extremamente necessário para que ele possa perder o medo e deslanchar de vez nessas metodologias. E tem também a questão do investimento material, porque a gente tem uma desigualdade social e educacional gigantesca no país. Muitas escolas sofrem com falta de verba, não dispõem nem do material básico, nem de estrutura básica. Então é bem complicado você falar de algumas metodologias que envolvem o uso da tecnologia quando a escola não tem investimento. Até as escolas particulares, instituições particulares, universidades também, elas demandam um investimento maior para isso, seja uma sala de robótica, uma impressora 3D, implementar uma cultura maker com Lego. Então demanda uma grana que nem todo mundo hoje está disposto a gastar. Só que, por fim, né, é sempre importante a gente falar também que essas metodologias ativas, elas não necessariamente estão atreladas ao uso da tecnologia. Elas têm mais a ver com uma mudança de método, uma mudança dinâmica da organização da escola, do que de próprios aparelhos tecnológicos. Se a gente for para pensar, por exemplo, com a própria lógica da aprendizagem baseada em projetos, ela demanda mais uma dinâmica de transformação de horário de metodologia da escola do que de aparato tecnológico. Então, de novo, a gente chega aí na questão da formação. Eu acho que mais importante do que investir em tecnologia, que ajuda muito, é investir na capacitação dos profissionais. Porque com professores bem capacitados, a gente tem plena condição de mudar essa metodologia, tendo tecnologia ou não. Então, é um processo longo que vai investir um novo tipo de formação. E aí, voltando àquela questão que eu coloquei da BNCC,
a BNCC ela está aí para isso. Então, os cursos de licenciatura hoje nas universidades vão ter que se adequar, os professores que já estão no mercado de trabalho vão ter que procurar formação para se adequar, e essa formação tem que ser oferecida pelo Estado. Então, é através dessa formação que eu consigo a implementação dessas novas metodologias e que eu posso mudar o panorama educacional de todo mundo. Entendi e concordo com você. Acredito também que o governo brasileiro nunca foi muito de investir assim, fortemente em educação, e o investimento também, muitas vezes, ele é invertido, né? O ensino superior recebe muito mais verbas que os ensinos lá de baixo, mas teria que ser uma coisa mais igualada para que todos mundo tenha o ensino de qualidade desde o começo até o fim. Sim. E também concordo nisso que essas metodologias também podem ampliar as desigualdades sociais, porque, como a gente disse, o governo não gosta muito de investir e as escolas particulares investem porque é o mercado, é a concorrência, tem que ser mais atrativo para os seus clientes. Então, tem que observar bem como que adota essas metodologias para não ampliar mais as desigualdades sociais existentes no nosso país, né? Sim. Essas foram as 5 perguntas, Rainer. A gente gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua participação, é extremamente importante para a gente e para a sociedade, né, levar esses debates. E gostaria também de perguntar a você se você tem alguma consideração final a fazer, algo a dizer. Então, eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigado mesmo, é sempre bom contribuir. E como todo bom professor, né, eu tenho algumas sugestões aqui de leitura, então eu vou sugerir 3 livros que já servem como uma introdução à capacitação. O primeiro livro é esse aqui, A Nova Sala de Aula. Ele é um livro bem introdutório que vai falar sobre como eu posso mudar a rotina da sala de aula dos alunos, como que eu dou dicas para eles estudarem sozinhos, como que eu diminuo um pouco as aulas expositivas. Então é um livro de introdução, ele é muito legal, então serve aí para o professor começar a se atualizar. O segundo já fala sobre as metodologias ativas propriamente ditas, que é o Sala de Aula Invertida. Então ele vai te dar um passo a passo de como implementar a sala de aula invertida na sua escola. Ele vai falar desde a questão de como você monta um roteiro, até se você vai gravar vídeos, se você vai usar vídeos já existentes. Então ele vai te dar um passo a passo de como implementar essa metodologia ativa em sala de aula. Ele é um livro bem introdutório também, muito fácil de encontrar e é bem fácil de aplicar. E por último, esse aqui é um livro um pouco mais desenvolvido, que é o Aprendizado Baseado em Problemas. Então ele demanda um pouco mais de estudo para poder implementar, mas também eu recomendo muito a leitura dele, porque através desse livro aqui eu consegui mudar muito a minha dinâmica de sala de aula. Ele também vem com os passo a passos, vem com uma contextualização histórica, uma contextualização teórica. Então, assim, são 3 livros que para quem quer começar um pouco a entender essas metodologias ativas, pode começar por eles que dá tudo certo. Agora, se você também não quer livro, eu recomendo 2 sites. O Porvir, que é uma plataforma educacional de inovação, lá tem muitas matérias legais, e o site Nova Escola, que é clássico, super conhecido, oferece um monte de cursos também profissionalizantes. Então, juntando tudo isso, eu acho que com o contexto de hoje, é muito importante que o professor ele não fique parado. Ele continue se atualizando, se aprimorando cada vez mais, porque o nosso meio educacional é um meio que não para. O Leandro Carnal, que é um historiador, professor também, ele tem um pensamento muito importante, que ele fala, um professor que não lê e não se atualiza, ele fica parado no tempo. Então a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do mundo, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, então quanto mais a gente puder se aprimorar, melhor. Então, obrigado novamente pelo convite, eu gosto muito de falar sobre o assunto, foi um prazer aí poder fazer esse bate-papo com vocês. Que isso, Rainer, o prazer é nosso, a gente que te agradece, muito obrigado pela participação aí. Pessoal do canal, e vão seguir os professores, né? Vão seguir a dica do nosso entrevistado, vão ler, conhecimento nunca é demais. These palm trees, they sway, but each night and each day I'm kind of on a dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time my mind's on it. And it's you that I think about every time